Atos capítulo 12, diz assim: Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão e a morte de Herodes. Versículo 1: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os fazer bem, para os maltratar. E matou a espada a Tiago, apóstolo do Senhor, tá? Irmão de João, que também era apóstolo do Senhor Jesus. E vendo, olha o perigo agora, e vendo que isso agradou aos judeus, Herodes continuou mandando prender também outro apóstolo, que era Pedro. E era dia da festa dos pães sem fermento, ou pães asmos. E havendo-o prendido, encarcerou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados. Tinham 4 quartos de hora. Quem foi militar aqui sabe. Para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração. Você está aí? Tu pegou esse contínua? Então não adianta você orar hoje e só orar daqui a ano que vem. Não adianta você orar hoje, passar 3 dias sem orar. Está escrito o que aí? Ah, isso aí. Essa é a oração contínua. E vamos ver o resultado de uma oração contínua? Vamos ver? Orando a Deus. E quando Herodes estava para o fazer, nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Pedro, humanamente falando, está cercado por todos os lados pelo perigo. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Quando o anjo disse isso, caiu das mãos de Pedro todas as prisões, as cadeias, as correntes, as algemas caíram. E disse, versículo 8, o anjo disse: cinge-te, coloca o cinto, calça a sua sandália. E ele o fez assim. E disse ainda mais o anjo: pega a sua capa, coloca nas costas e me segue. E saindo, o seguia, e não sabia se era a realidade que estava sendo feita pelo anjo, mas cuidava, achava que era uma visão, talvez até um sonho. E quando passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma, abriu sozinha. E tendo saído, percorreu uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo judeu, quem? O povo judeu. Então Deus livrou ele de Herodes e do povo judeu. E tu vai saber por quê. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde a igreja estava reunida, orando aquela oração constantemente. Amém?
Esse é o primeiro apóstolo. Tiago, na verdade, foi o primeiro apóstolo a ser morto dos 12 apóstolos de Jesus, com exceção de Judas, que se matou. Tiago foi o primeiro mártir dentre os apóstolos, o primeiro apóstolo de Jesus a ser assassinado. E foi o segundo mártir da igreja de Jesus Cristo, porque o primeiro foi Estevão. Só que Estevão não era apóstolo de Jesus, mas foi o primeiro a morrer defendendo a causa do evangelho de Jesus Cristo. Mártir vem da palavra martirion, que quer dizer aquela pessoa que está disposta a morrer para defender o que ela acredita ser a verdade absoluta. Resumindo, mártir é aquela pessoa que testemunhou algum fato, ocular ou auricularmente, e está disposta a defender aquilo que ele viu e aquilo que ele ouviu, mesmo que isso lhe custe a vida. Os apóstolos de Jesus, os mártires da igreja, estavam dispostos a morrer defendendo o fato testemunhado. Que fato testemunhado é esse, pastor Hamilton? O fato de que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O Messias, ou no hebraico, o Machia, o ungido de Deus, o enviado de Deus, dispostos a defender que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E eu fico me perguntando, até que ponto, ai meu Deus do céu, deixa eu catucar tua fé só um pouquinho, na introdução dessa mensagem, até que ponto estamos dispostos a sermos defensores oculares, auriculares, ou defensores da nossa fé em Jesus Cristo? Até que ponto estamos dispostos a defender Jesus e se posicionar contra as ideologias satânicas que estão se levantando contra a igreja? Eu não sei os irmãos, mas eu sei que pela Bíblia temos a autoridade do Espírito Santo para defender Jesus, o Evangelho, o fato bíblico testemunhado pela nossa fé, ainda que a morte seja uma ameaça real. O Espírito Santo é quem capacitou a força para Tiago testemunhar e morrer a fio de espada. Não veio do Tiago. A força de Pedro para ser preso e até dormir na prisão não veio de Pedro. Essa força não é a força que a gente conhece, a força natural. É a força espiritual, a força que o Espírito Santo dá à igreja. O que desceu em Atos 2, está provado que o que desceu em Atos 2 não foi invenção humana.
O que desceu, o que foi derramado sobre os discípulos que estavam no cenáculo em Atos 2, não foi nada da invenção da mente humana, mas foi de fato o poder sobrenatural do Espírito Santo. Pastor, prova. Eu provo. Se não tivesse sido derramado o Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos, eles não dariam a vida pelo Evangelho. Provo, antes do derramamento do Espírito Santo, com exceção de João, todos abandonaram a Jesus Cristo. Pedro abandonou, Tiago abandonou, todos os apóstolos, discípulos de Jesus abandonaram ele. Por quê? Porque ainda estavam na força do seu próprio braço, ainda estavam na força do seu próprio intelecto. Mas depois de Atos 2, esses homens medrosos, esses simples homens, estavam dispostos a morrer pela causa de Jesus Cristo. Eles estavam dispostos a dar a própria vida por Jesus Cristo. Eles não estavam preocupados se iam viver ou se iam morrer. Os discípulos de Jesus, depois do Pentecoste, a preocupação era uma só. Qual é? Se o Evangelho vai chegar ou se o Evangelho não vai chegar. Se a gente vai morrer ou vai viver, pouco importa. O nosso propósito é incendiar essa cidade com a unção do Espírito Santo. Receba a autoridade que eles receberam. Aleluia. Mistura a tua fé com essa palavra nessa noite. Tu está fraco, mas você não pode andar fraco, porque o Espírito Santo foi derramado para te fortalecer, para te dar vigor, para te fazer uma potência no reino de Deus. É por isso que eles têm coragem de mergulhar em ambientes que oferecem perigo. Porque quando a gente entra em ambientes perigosos, o nosso cérebro emite uma informação para o nosso corpo fugir. E eu não estou falando de super-homens com poderes, sobrenaturalmente falando, que são os poderes das histórias em quadrinhos. Eu estou falando de homens que o cérebro falou: volta, desiste, para, porque o cérebro não te confronta, o cérebro te conforta. O cérebro não envia, quando ele sente que é uma situação de perigo, ele manda você voltar. Mas quem tem a mente de Cristo e tem o Espírito Santo, enfrenta o pecado, enfrenta o mundo, enfrenta o inferno, na unção do Espírito Santo. Quando o teu cérebro falar, vai dormir, o Espírito Santo vai te confrontar e vai dizer: não é hora de dormir, há tempo para todas as coisas, é hora de você se consagrar, aleluia, é hora de você ler Bíblia, é hora de você falar com Deus, é hora de você clamar a Deus pela vida de alguém, não é hora de estacionar. É o Espírito Santo, a vida que você tem com o Espírito Santo te movimenta em ambientes perigosos, te movimenta em ambiente que, se fosse depender da tua força, tu já tinha parado, te movimenta em ambientes onde muita gente parou, onde muita gente desistiu de projetos de Deus. Tu tem força para continuar, se você estiver associado com o Espírito Santo.
Quem está associado com o Espírito Santo não para. Ao invés de você parar, tu vai segurar na mão de alguém para continuar. Oh, meu Deus do céu, o que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer que a unção do Espírito Santo não faz você ser um peso morto na obra, não faz você ser um peso morto na terra, faz você carregar quem está precisando de ajuda. Receba aí, irmão, essa autoridade de Deus sobre a tua vida. Isso aqui que eu estou falando são valores do reino de Deus. Esse Herodes aqui, ele é o Herodes Agripa I. Ele é neto nada mais e nada menos do Herodes o Grande. Herodes o Grande, o homem é tão ruim que ele aprendeu tudo com o avô. Tal avô, tal neto. Quem é o Herodes o Grande? O Herodes o Grande é gente boa. Ele só mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Ele é gente boa, é gente boa. Ele só mandou decapitar João Batista. Cortou a cabeça do homem de Deus. E esse Herodes que está prendendo os crentes, ele é neto do Herodes o Grande. Ele é o Herodes Agripa I. Ele é filho de mãe judia e pai romano. Então ele se identifica com os judeus, porque ele é filho de mãe judia. Para você ter uma noção, a igreja aqui nesse cenário não está mais num conforto de Atos capítulo 3 e Atos capítulo 4. Porque em Atos capítulo 3 e 4, a Bíblia diz que a pregação de Pedro está fazendo a limpa na terra. A Bíblia diz que Deus está acrescentando pessoas à igreja. E ela está caindo, não caindo na presença, não caindo de nível, mas ela está caindo na graça de toda a população. E quando o diabo viu que essa igreja estava crescendo, ele começou a perseguir a igreja, para ela não crescer, porque crescimento incomoda. Crescimento incomoda as trevas. É só você pegar, ninguém te chamou na tua casa, é só tu pegar na Bíblia para ler, que alguém bate no portão, o telefone toca, o vizinho liga som alto, o cachorro late, ninguém te chamou durante o dia, é só você falar, vou orar, daqui a pouco começa a aparecer um montão de empecilho e embaraço. Ninguém chegou na tua casa, só na hora do culto chega a visita lá de São Paulo, Minas Gerais, porque crescimento incomoda. Quando o diabo sabe que você está crescendo, ele começa a se levantar contra a sua vida, mas está repreendido em nome de Jesus. Tu vai continuar crescendo, porque quem dá o crescimento não é o pastor Hamilton. O pastor Hamilton pode até regar, mas quem dá o crescimento é Deus. A obra é dele na sua vida, é de Deus, e ninguém pode obstruir. Avisa lá que o crescimento na tua vida espiritual vai continuar. Passou por alguns ventos, passou por algumas tempestades, mas não te matou e não te parou. Você vai continuar crescendo em nome de Jesus. Para isso, abra a Bíblia até sem vontade, ore até quando não tiver vontade, porque isso é pressão espiritual para tu não crescer.
você. Oh glória, é pressão espiritual para tu não desenvolver na fé, mas no nome de Jesus, maior é a presença de Deus que está dentro do nosso barco e nos ajuda a chegar aos níveis que Deus quer para a nossa vida. Herodes vai perseguir, a igreja tem uma pedreira pela frente. Por quê? Porque Herodes, ele tem vínculo judaico, porque a mãe dele era judia, e ele tem uma afinidade com os judeus. E para piorar, fala aí pastor, eu falo, no ano de número 41, depois de Cristo vai morrer no ano 33 para 34, e no ano 41, depois de Cristo, o imperador nomeou Herodes como rei da Judéia e o rei de Samaria, que era a Judéia, a parte mais rica de Israel. E aí ele se sentiu no poder, ele se sentiu no domínio. Já que ele está na Judéia, Judéia fala de Jerusalém, Jerusalém, que era a capital da Judéia. E já que ele está na capital da Judéia, onde é que a igreja nasce? Aonde Jesus foi crucificado, nasceu em Jerusalém. E quem está lá para acabar com a igreja? Enquanto Jesus está, enquanto o diabo está preparando uma organização satânica, colocando o imperador, o rei Herodes, terrível, maquinando vários judeus contra a igreja tinha que lutar contra o inferno, tinha que lutar contra Herodes, e tinha que lutar contra os judeus, porque Herodes gosta de judeu, mas não gosta de crente. Calma, espera aí, porque o céu não está parado e o céu não está dormindo, está levantando uma igreja para combater a fúria de Satanás. Oh glória, quem é nessa noite? Cadê os 300 de Gideão para lutar contra um exército de inimigos? Aí o que Herodes faz? A estratégia do maligno é essa aqui, ó. Vou mexer com Tiago, e a síndrome de Herodes é essa aqui, ó. Já que os judeus gostaram, eu vou fazer o que eles estão gostando. Para agradar os judeus, eu vou matar crente. E cuidado com esse negócio de fazer para agradar os outros. Viva a tua vida livre de agradar pessoas. Viva uma vida livre para agradar somente a Deus. Oh glória, quem estiver chateado com você porque você está agradando a Deus, não serve para andar do teu lado. Quem está chateado com você porque você é uma bênção na mão do Senhor, não serve para ser seu amigo, a sua amiga. É melhor, Paulo disse, é melhor agradar a Deus do que agradar aos homens. Se eu estivesse agradando os homens, eu não serviria para ser chamado de servo de Jesus Cristo. E, irmãos, no nome de Jesus, a tua amizade com Deus é maior do que qualquer amizade. O teu vínculo, a tua parentela, a tua associação com Deus, a tua aliança com Deus não pode ser substituída por nada nessa terra. Então, quer um conselho? Está agradando a Deus? Então continue fazendo a tua parte, continue fazendo a obra. O que você tem que saber é que você tem que agradar a Deus, para Deus se agradar de você, e não agradar homem, não se vestir para agradar homem, e não falar de um jeito para agradar coleguinha, para agradar A e B, para ficar bem na fita com os homens e queimado diante de Deus. Tem pessoas que preferem ficar bem com os homens e mal com Deus. É melhor ficar mal com os homens do que se queimar com Deus.
avisa lá que se o meu estilo de vida com Deus desagrada ou agrada, ele vai continuar em nome de Jesus. Pedro chegou e disse assim para Jesus, quando Jesus pregou um discurso mais duro, todas as pessoas começaram a abandonar Jesus. Estou sentindo muito Deus aqui nessa noite. Não sei se você está ligado no nível dessa mensagem. E quando todos começaram a abandonar Jesus, já estou terminando para tu pensar que parou mesmo. Aí Jesus olhou e falou, e vocês não vão seguir quem está me abandonando não? Aí Pedro disse assim, para quem iremos nós, se só o Senhor Jesus tem palavras de vida eterna? Pedro, eu entendi Pedro estava dizendo o seguinte, eu já estou decidido a sofrer, a seguir Jesus. Quem está decidido, não diz para Deus assim, espera aí, que eu ainda vou pensar se eu sigo o Senhor ou não. Quem está decidido a seguir a Deus, coloca mão e pé no arado, abraça com unhas e dentes a oportunidade que Deus te deu, não olha para verdade, não olha para trás, mas tem uma coisa mais importante ainda, além de não olhar para trás, é necessário tu parar de olhar para o lado e ficar se comparando com as ideologias da terra, com o estilo de vida dessa terra, porque ele vai passar, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, continua com a tua mão no arado, continua fazendo a obra, continua agradando a Deus, porque o destino com Deus é um destino glorioso. Aí Herodes falou, eu vou matar a liderança da igreja. Por que Herodes quis matar a liderança da igreja primeiro? Porque ele quis tocar na base. Qual é a intenção de Herodes? Desestruturar a base, porque se ele mata os apóstolos, ele mexe com toda a estrutura da igreja. Quem está cobrindo o pastor aqui de oração? Eu careço das orações dos irmãos. O ministério carece da oração dos irmãos, porque ele sabe que se desestruturar o ministério, a base da igreja começa a ficar abalada, e o corpo de Cristo começa a sofrer. Ei, tem quantas bases lá na tua casa? Cuidado, você que é a base da casa, aleluia. É por isso que o diabo se levanta contra você, porque você é a base da casa, é a estrutura da casa, e ele sabe que se ele acabar com tua comunhão com Deus, os demais vão se afastar, os demais vão se desviar, mas a mesma guarnição que protegeu Pedro, está protegendo a tua estrutura nessa noite, para você não largar, aleluia, oh meu Deus, porque tem gente que depende da tua oração dentro desta casa ainda. Tem gente que precisa de ver você de pé para seguir você como referência. Tem gente que até do lado de fora te vê como referência de adorador, e você precisa estar de pé. Quem pensou que tu ia cair, tu vai continuar orando pela tua casa, orando pela igreja, orando pela vida daqueles que dependem de alguém, orando por eles. Ei, em nome de Jesus, a base da tua casa não será abalada, a base dessa igreja não será abalada, porque nós estamos firmados em cima da base que é Jesus, nós estamos firmados na rocha eterna.
Herodes se levanta, a igreja também se levanta, porque a igreja não ficou parada vendo as coisas acontecer, ela se levantou. Se Herodes está guerreando de um lado, a igreja está guerreando do outro. Só que as armas de Herodes, olha aqui, é diferente das armas da igreja, que está na casa de Maria orando por Pedro que está preso. As armas de Herodes é a violência, é a truculência, mas as armas da igreja são espirituais. A arma da igreja, a Bíblia diz que as armas das... Ah, meu Deus do céu, pena que você já está pensando na segunda-feira. A Bíblia diz que a arma da nossa guerra, da nossa milícia, não são carnais, são armas, ele completa dizendo, são armas poderosas em Deus. Se tu usar a truculência, está usando a arma de Herodes. Se tu usar pagar o mal com o mal, está usando as armas de Herodes. Se você não perdoa, não, meu Deus do céu, está usando as armas de Herodes. Se tu não ama o teu próximo como a ti mesmo, está usando as armas de Herodes. Se você tem um estilo de vida tóxico, que não tem Bíblia, não tem oração, não tem comunhão, está usando o estilo de vida de Herodes. Mas se tu é igreja, oh glória, vai usar as armas da igreja. E a igreja não ficou parada vendo as coisas acontecer. Um sinal bastou para a igreja entender que quem está por trás de tudo mesmo não é Herodes. Tu me aguenta mais 5 minutos? E mais 5? Não, né? Estou brincando. A igreja, Raione, diácono na casa do Senhor, entendeu que quem está por trás de tudo não é Herodes. Se a igreja vai orar, a igreja sabe que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Eu imagino que a irmã Maria falou, pessoal, está estranho, a situação não está mandando a gente recuar, a situação está mandando a gente avançar. Não é para recuar, é para avançar. Lutando na força do braço? Não. Nós vamos dobrar o nosso joelho. E quando a gente começar a orar, alguma coisa vai acontecer, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Um sinal já era necessário para a igreja orar, e você está vendo um montão de sinal. Meu Deus do céu. Tu está vendo um montão de sinal estranho acontecer, mas nem assim, mesmo assim, você não parte para o joelho, tu não parte para a oração, e o inimigo vai só ganhando campo, o inimigo vai só avançando, mas no nome de Jesus, receba uma corda de Deus aí, porque já tem sinal sobrando, e já era para tu estar orando muito mais do que antes, já era para tu estar sendo muito mais profundo com Deus, já era para você estar sendo mais intenso na sua comunhão com Deus. Deus já te mostrou vários sinais para você orar mais do que antes e continuar com teu joelho levantado, dobrado, e tua mão levantada na dependência de Deus.
aquele ditado? Para um bom entendedor, um pingo é letra. Quando Herodes cortou a cabeça a princípio, decapitou, que era uma das formas de execução, a cabeça do apóstolo, a igreja falou: tem diabo nisso aí. Não é espiritualizar tudo. Não é falar, não é você todo errado, falar que o diabo está furioso. Se você que está errado, é você que tem que se consertar. Não é botar a culpa no irmão e falar o diabo está furioso. É você que não vigiou. Está entendendo? Opa, peraí. Sabiá vai mudar de cantiga. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando Josué viu que estava todo mundo se corrompendo, ele falou: opa, calma aí. A minha família não. A minha família não. Dá para tu dizer isso nessa noite? Diga para você mesmo, diga para mim não, diga para você mesmo. A minha família não. O meu ministério não. O meu filho não. O meu cônjuge não, a minha filha não, porque eu entendi a dinâmica do reino de Deus. A dinâmica não é bate-boca, a dinâmica não é usar as armas de Herodes, a dinâmica é jejum e oração. É jejum e oração. Tem gente que não está aqui hoje, mas a oração vai buscar igual buscou a Pedro. Ó, tem gente que não está aqui hoje. Espera aí, eu estou tentando terminar, já tem 10 minutos. Se a oração busca crente na cadeia, se a oração busca crente na cadeia, busca marido desviado também. Busca filho desviado também. Busca parente desviado também. Busca amigo desviado também. Se a oração busca crente, imagine desviado. Então não deixe de orar, tem algo grande para acontecer. Hoje essa pessoa não está aqui, mas a oração vai buscar. A oração vai buscar. Pedro foi liberto. A igreja orou. Não dá para entrar nesse mistério aqui. Mas a igreja orou. Pedro foi liberto. Pedro voltou a fazer o que ele fazia por causa da oração. Quando o diabo pensou que era o final, tu nunca mais vai fazer o que tu fazia, Pedro. Porque assim como eu matei Tiago, rapidinho, Pedro ia morrer, tá? Concorda comigo, irmãos? Pedro ia morrer, concorda? Talvez no céu já tinha até decretado já. Só que a oração muda a pessoa e muda coisas também. Está entendendo? Tem coisa, irmãos, que é só oração. Só através da oração, só o poder da oração. Não adianta tu falar, não adianta tu espernear, não adianta tu gritar, brigar. A gente tem casos na família, né, mãe? A gente tem casos na família, não adianta mais. É só a oração. Aí o diabo falou: Pedro, tu nunca mais vai voltar a fazer o que tu fazia. Da prisão, vai ser da prisão para o cemitério. Aí Pedro foi liberto. Pedro voltou a fazer o que fazia, só que com mais intensidade ainda, porque agora ele tem debaixo do braço, sabe o quê? Ele carrega um testemunho. Ele foi livre de um quaterno de soldado numa prisão de segurança máxima. E você que já foi a uma bênção, aí o diabo está falando assim para você: tu nunca mais vai fazer o que você fazia.
Tu nunca mais vai pregar, tu nunca mais vai cantar, tu nunca mais vai ser um instrumento na terra, de Deus na terra. Está repreendido, está enganado, porque você vai voltar a fazer o que você fazia, e vai voltar com mais força ainda, porque você vai voltar com testemunho debaixo do braço, dizendo: Jesus me tirou de uma vida que só Ele podia me tirar, Jesus me resgatou, e você vai voltar mais forte e mais firme do que antes. Ora, fique em paz. Quando o culto começou na casa de Maria, Pedro não estava presente. Por enquanto, Pedro não está presente aqui hoje. Por enquanto, mas eu creio que com o poder da tua intercessão, você e a tua casa servirão ao Senhor. No final dessa história, é Pedro adorando a Deus ainda com você. Imagina o Pedro chegando naquela casa: calma aí, não acaba o culto não, que eu quero participar desse culto, porque esse culto o homem não é adorado, esse culto é o culto de libertação, o culto onde Deus está presente, e você nessa noite entrou num culto onde Deus está presente. Que Deus te abençoe nessa noite. As palmas louvam o Senhor. Irmãos, deixa eu fazer alguns anúncios aqui. Falando aqui sobre Pedro. Pedro, ele conseguiu dormir na prisão, né? O que acontece? Significa que Pedro, ele foi para a prisão cheio da unção de Deus. E quando você está na unção de Deus, não é qualquer coisinha do inferno que te tira da presença de Deus, não, irmão. Até aquilo que ia abalar teu psicológico, ia tirar teu sono, bate e volta. Você consegue ter uma noite de paz, uma noite tranquila, porque a tua estrutura espiritual é que manda. Amém? O que manda não é o psicológico, não é o físico, é o espiritual. Isso está provado na Bíblia. Homens e mulheres de Deus foram provados ferozmente, as últimas forças que tinham, e venceram. Por quê? A unção do Espírito Santo é o que define se vamos vencer ou se seremos vencidos. Amém?